Bem-vindos à nossa análise aprofundada. Hoje, o nosso tema é algo que, nossa, mudou a medicina: os antibióticos. Sem dúvida, essencial. A nossa fonte hoje é um guia de estudo, assim, bem detalhado, sabe? Feito pela professora Clarissa Cerqueira, que é especialista em infectologia. Originalmente era para preparar médicos residentes no Brasil. Exato. E assim, embora seja técnico na origem, o conhecimento central sobre essas drogas, nossa, é muito relevante para qualquer pessoa. Afinal, é da nossa saúde que a gente está falando, né? Da luta contra infecções. A nossa missão aqui, então, é tentar extrair o essencial desse material, tipo, o que são mesmo os antibióticos, como é que eles funcionam, quais as principais famílias e, muito importante, por que a gente ouve tanto falar da tal resistência bacteriana. Quase todo mundo já tomou um antibiótico, né? Mas o que acontece de verdade quando a gente toma aquela pílula? A descoberta da penicilina por Fleming, aquilo foi só o começo. Vamos tentar desvendar isso um pouco. E é fundamental entender, sabe? Não é só seguir a receita. Compreender o básico ajuda a usar melhor, a perceber por que é importante preservar a eficácia deles, é saúde individual, mas é coletiva também. Entendido. Bom, para começar, tem uma divisão básica, mas super importante no mundo das bactérias: gram-positivas e gram-negativas. Isso. A diferença está na parede celular delas, e isso a gente vê com a coloração de grão. As positivas ficam roxas, as negativas, vermelhas. Por que isso é tão importante logo de cara? Porque essa diferença na estrutura, sabe? A parede das gram-positivas é mais espessa, tem muito peptidoglicano. Já as gram-negativas têm uma parede mais fina, mas com uma membrana externa a mais. E isso determina muito quais antibióticos vão funcionar. Ah, entendi. A parede celular é um alvo-chave para muitos antibióticos. Então a arquitetura dela é, assim, crucial. Faz todo sentido. É como saber se o muro do castelo é de pedra grossa ou madeira fina. Precisa de armas diferentes, né? Exatamente. Então vamos para as armas. A classe mais famosa, mais usada no mundo: os beta-lactâmicos. O que define essa família enorme? O nome vem de uma parte química que todos eles têm em comum: o anel beta-lactâmico. Essa família inclui as penicilinas, as cefalosporinas, os carbapenêmicos e os monobactêmicos também. E como eles agem? O principal mecanismo é atacar justamente a construção da parede celular da bactéria. Eles se ligam numas proteínas essenciais para isso, as PBPS, Penicillin Binding Proteins, e basicamente eles sabotam a obra. Sem parede celular íntegra, a bactéria, bem, ela não sobrevive. E como é que isso afeta a forma como a gente toma? Muitas vezes são várias doses por dia, certo? Exatamente. Isso tem a ver com a ação ser tempo-dependente. Para a maioria dos beta-lactâmicos, o importante é manter a concentração do remédio acima de um nível mínimo. Assim, concentração inibitória mínima pelo maior tempo possível durante o dia. Sim. Pensa assim como, sei lá, o volume mínimo do rádio para você ouvir a música acima do barulho. O antibiótico tem que estar sempre acima desse volume para calar as bactérias. Por isso as múltiplas doses diárias para a maioria deles. Embora, claro, existam exceções que duram mais. Interessante. Vamos olhar mais de perto para as penicilinas, então. As pioneiras. A penicilina G do Fleming foi um marco, mas as bactérias, elas aprenderam a se defender rápido, né? Sim, é uma história incrível de adaptação. Alguns estafilococos, por exemplo, desenvolveram uma enzima, a penicilinase, que quebrava a penicilina original. A resposta foi criar penicilinas que resistissem a essa enzima, como a oxacilina. Elas funcionam bem contra os estafilococos, que são sensíveis a elas, o que a gente chama de MSSA, Staphylococcus aureus sensível à meticilina ou oxacilina. Mas essa corrida armamentista não parou aí, né? De jeito nenhum. Depois vieram as aminopenicilinas tipo amoxicilina, ampicilina. Elas tinham um espectro um pouco maior. Pegavam algumas gram-negativas também. Mas claro, as bactérias continuaram evoluindo, criando outras resistências, outras enzimas. E aí? Aí surgiram as combinações. Um antibiótico beta-lactâmico junto com um guarda-costas, que é um inibidor de beta-lactamase, como o clavulanato na amoxicilina clavulanato ou o tazobactam na piperacilina tazobactam. Esse inibidor protege o antibiótico principal de ser destruído pela enzima da bactéria.
Nossa, é uma dinâmica impressionante. E isso nos leva a um dos grandes vilões da resistência que a gente ouve falar, o MRSA. O que aconteceu ali? Ah, o MRSA. Aqui a história fica ainda mais interessante e preocupante. O MRSA, que é o Staphylococcus aureus, resistente à meticilina, oxacilina, representa um salto evolutivo bem esperto da bactéria. Como assim? Em vez de só produzir uma enzima para destruir o antibiótico, a bactéria mudou o próprio alvo do antibiótico. Aquela proteína PBP, onde a meticilina ou oxacilina se ligava, sofreu uma alteração. Virou a PBP2A. É como se a bactéria tivesse trocado a fechadura da porta. A nossa chave, o antibiótico, parou de funcionar. E qual foi a consequência disso? A consequência foi dramática. Quase toda a imensa família dos beta-lactâmicos ficou inútil contra o MRSA. Foi preciso buscar outra classe de antibióticos, os glicopeptídeos, principalmente a vancomicina, para tratar essas infecções, que podem ser bem graves. Então, é crucial saber se é MSSA ou MSA-RSA. Exatamente. MSSA a gente trata com oxacilina ou similar. MSA precisa de vancomicina ou outras opções. E ainda tem uma variante, o CA-MRSA, que circula na comunidade e às vezes é mais virulento, produz umas toxinas. Entendido. Saindo das penicilinas, mas ainda nos beta-lactâmicos, temos as cefalosporinas. A gente ouve falar em gerações, né? O que isso significa na prática? As gerações das cefalosporinas são basicamente uma forma de organizar a evolução dessa classe. Reflete principalmente uma tendência. A cada nova geração, aumentava a atividade contra bactérias gram-negativas. Muitas vezes, esse ganho contra as gram-negativas vinha com alguma perda de potência contra gram-positivas, mas isso varia. Dá para dar uma ideia geral dessa progressão sem a gente se perder em muitos nomes? Claro, vamos tentar. A primeira geração, tipo a cefalexina, é ótima para gram-positivos MSSA, Streptococcus, muito usada para infecção de pele, celulite. A segunda geração começou a pegar melhor alguns gram-negativos de infecção respiratória. Uhum. A terceira geração, como a ceftriaxona, deu um salto importante contra gram-negativos mais resistentes e consegue chegar bem no sistema nervoso central, o que é ótimo para meningites. A quarta geração, tipo cefepime, tem um espectro ainda mais largo, cobre bactérias difíceis como a pseudomonas e ainda mantém uma boa ação contra gram-positivos. E tem uma quinta geração? Tem, e é especial. A quinta geração, a ceftarolina, trouxe de volta algo que tinha se perdido, a ação contra o MRSA. É o único beta-lactâmico hoje que consegue tratar MRSA. Olha só. De resto, é importante lembrar que as cefalosporinas, no geral, não funcionam contra enterococcus, outra bactéria importante. E uma vantagem prática da ceftriaxona da terceira geração, ela dura bastante, dá para tomar uma vez ao dia, e não precisa ajustar a dose se o rim não está funcionando bem. Ok, cobrimos a grande família dos beta-lactâmicos, mas tem outras formas de atacar as bactérias. As quinolonas, por exemplo. Como elas agem? Sim, as quinolonas, ciprofloxacina, levofloxacina, são exemplos conhecidos. Usam outra tática. Elas não mexem na parede celular. Elas interferem na replicação e no reparo do DNA da bactéria, inibindo umas enzimas essenciais para isso. E elas têm alguma vantagem específica? Uma característica importante é que elas funcionam bem contra as chamadas bactérias atípicas. São micro-organismos que causam infecções, muitas vezes respiratórias, mas que não têm aquela parede celular clássica ou vivem dentro das nossas células, sabe? Aí elas escapam de muitos outros antibióticos. E dentro das quinolonas, tem diferenças entre elas? Tem sim. A ciprofloxacina, por exemplo, é muito boa contra pseudomonas, que é uma gram-negativa bem chata. Já a levofloxacina e outras são às vezes chamadas de quinolonas respiratórias, porque pegam melhor o pneumococo, causa comum de pneumonia. Mas aqui tem um ponto importante, os efeitos adversos. Quais são as maiores preocupações? As quinolonas têm tido o uso mais restrito ultimamente por causa de efeitos colaterais que podem ser graves. Existe um risco aumentado, pequeno, mas real, de problemas nos tendões, até ruptura do tendão de Aquiles. E também problemas na aorta, como aneurisma ou dissecção.
Nossa. Além disso, não são recomendadas para grávidas ou crianças, pelo risco de afetar os ossos e cartilagens em desenvolvimento. Então, hoje em dia, a gente reserva mais para situações onde o benefício supera claramente esses riscos, sabe? Importante saber disso. E os macrolídeos, tipo a azitromicina, que também é super conhecida. Qual o mecanismo deles? Os macrolídeos agem de outra forma ainda. Eles impedem que as bactérias fabriquem suas próprias proteínas, que são vitais para elas. Fazem isso se ligando numa parte da fábrica de proteínas da bactéria, o ribossomo especificamente na subunidade 50S. São muito úteis contra bactérias atípicas e em muitas infecções respiratórias. Além das respiratórias, tem outros usos? Tem sim. São usados em algumas ISTs, como por Chlamydia trachomatis, e também no tratamento ou prevenção de infecções por micobactérias não tuberculosas, tipo o complexo MAC, em pessoas com imunidade baixa, como no HIV avançado. E efeitos colaterais? Os mais comuns são problemas gastrointestinais, enjoo, diarreia, e também podem, em alguns casos, afetar o ritmo cardíaco, o tal prolongamento do intervalo QT. Ok. Para a gente fechar essa visão geral das classes principais, falta falar da vancomicina, que a gente já mencionou para o MRSA. De que classe ela é e como funciona? A vancomicina é da classe dos glicopeptídeos. E olha que interessante, ela também ataca a síntese da parede celular, como os beta-lactâmicos, mas de um jeito diferente, num local diferente. Ah, é? É. Ela se liga diretamente num dos tijolos da parede, o terminal D-alanil-D-alanina, impedindo que ele seja usado na construção. Como o mecanismo é outro, ela funciona onde os beta-lactâmicos falham, contra o MRSA. Entendi. Além do MRSA intravenoso, a vancomicina por via oral é o tratamento principal para colite por Clostridioides difficile, uma diarreia grave associada ao uso de outros antibióticos. E efeitos colaterais da vancomicina, tem algo específico? Tem sim a famosa síndrome do homem vermelho. Acontece se a infusão for muito rápida, causa vermelhidão, coceira, mas não é alergia de verdade, é liberação de histamina. Mais preocupante é o risco de toxicidade para os rins, nefrotoxicidade, e para os ouvidos, ototoxicidade, principalmente com doses altas ou uso prolongado. Por isso, muitas vezes a gente precisa monitorar os níveis dela no sangue, a vancomicinemia. E assim como surgiu o MRSA resistente à meticilina, a vancomicina também já enfrenta resistência. Infelizmente, sim. O uso amplo da vancomicina levou ao VRE, enterococcus resistente à vancomicina. Os enterococos podem causar infecções hospitalares sérias, e essa resistência complica demais o tratamento. Aí a gente precisa usar outras classes, às vezes mais novas, às vezes mais tóxicas, como linezolida, daptomicina. Essa viagem pelas classes mostra uma diversidade incrível, mas também esse tema recorrente. A resistência, como as bactérias ficam resistentes. O material que a gente usou menciona uns mecanismos principais, né? Sim, as bactérias são mestras em se adaptar, né? Basicamente, são 4 estratégias principais que elas usam para driblar os antibióticos. A primeira é mudar o alvo do antibiótico. A gente viu isso no MRSA, que mudou a PBP, e no VRE, que mudou o local onde a vancomicina liga. É tipo trocar a fechadura. Esse mecanismo é bem comum em gram-positivas. E a segunda estratégia? A segunda é produzir enzimas que destroem o antibiótico. É o caso das beta-lactamases. Tem vários tipos, desde as mais simples, como a penicilinase, até umas bem mais potentes, como as ESBL, que são beta-lactamases de espectro estendido, e as terríveis carbapenemases, como KPC, NDM. Carbapenemases. Essas enzimas são como tesouras moleculares que cortam e inutilizam o antibiótico antes mesmo dele agir. Esse mecanismo de enzimas é super importante em bactérias gram-negativas. E as outras duas estratégias, quais são? A terceira é diminuir a entrada do antibiótico na célula. Nas gram-negativas, que tem aquela membrana externa, os antibióticos entram por canais chamados porinas. Algumas bactérias conseguem fechar esses canais ou ter menos deles, dificultando a entrada do remédio. E a quarta são as bombas de fluxo. São mecanismos que literalmente bombeiam o antibiótico para fora da célula assim que ele entra.
aí ele não consegue atingir uma concentração alta suficiente lá dentro para funcionar. Essas ESBL e carbapenemases que você mencionou são especialmente preocupantes, certo? Extremamente. As ESBLs inutilizam a maioria das penicilinas e cefalosporinas. Por muito tempo, os carbapenêmicos foram nossa salvação contra bactérias com ESBL. Mas aí surgiram as carbapenemases, enzimas que destroem até os carbapenêmicos. Nossa, aí complica. Complica muito. Bactérias com carbapenemases, tipo KPC, NDM, OXA48, são um desafio gigantesco. Às vezes chamam de superbactérias. Deixam a gente com pouquíssimas opções de tratamento, geralmente antibióticos mais antigos, tóxicos, como as polimixinas, ou combinações mais novas, mas nem sempre disponíveis. É aqui que a ameaça de infecções intratáveis vira realidade. É por isso que é tão importante fazer exames como o antibiograma, né? Aquele teste de sensibilidade. Exatamente. O antibiograma, ou TSA, teste de sensibilidade aos antimicrobianos, é fundamental. Ele testa no laboratório quais antibióticos funcionam contra aquela bactéria específica que está causando a infecção no paciente. E o que um médico faz com esse resultado? O resultado guia a escolha do tratamento mais eficaz e ajuda a evitar usar antibiótico de largo espectro sem necessidade, o que, claro, ajuda a diminuir a pressão para gerar mais resistência. Com esse cenário todo de resistência aumentando, como que a gente deve usar os antibióticos de forma mais consciente? Quais os princípios? Tem alguns princípios básicos, né? Primeiro, sempre que der, coletar cultura, sangue, urina, secreção, o que for, antes de começar o antibiótico. Isso ajuda a identificar o inimigo. Certo. Segundo, escolher a terapia inicial, que a gente chama de empírica, baseado na suspeita clínica, onde é a infecção, quais bactérias são mais prováveis ali, mas também pensando nos fatores de risco do paciente para ter bactéria resistente, se esteve internado, se usou antibiótico antes, e outras coisas individuais, alergia, como tal rim, etc. E depois que sai o resultado da cultura? Aí vem o ideal, ajustar a terapia. Se o antibiótico inicial era muito amplo e a cultura mostra uma bactéria sensível a algo mais específico, a gente deve fazer o descalonamento. Usar o antibiótico mais cirúrgico possível, de espectro mais estreito. Entendi. Menos é mais nesse caso. Exato. E outra coisa, usar a duração de tratamento mais curta que já se provou eficaz para aquela infecção. Tem cada vez mais estudos mostrando que tratamentos mais curtos para muitas infecções, tipo pneumonia, infecção urinária alta, são tão bons quanto aqueles esquemas longos que a gente usava antigamente e diminui o risco de resistência e efeito colateral. Faz sentido. E, claro, monitorar quando precisa, como os níveis da vancomicina que a gente falou. É óbvio, mas sempre bom repetir. Antibiótico não funciona contra vírus. Resfriado, gripe, a maioria das dores de garganta, das bronquites, é tudo viral. Usar antibiótico aí só piora o problema da resistência para todo mundo. Precisamente. O uso racional, o antimicrobial stewardship, como chamam, é responsabilidade de todo mundo. Médico, farmacêutico, paciente, sistema de saúde. Preservar a eficácia dos antibióticos que a gente ainda tem é um dos maiores desafios de saúde pública hoje. Bom, resumindo então essa nossa exploração, a gente viu a variedade incrível de antibióticos, cada um atacando um ponto fraco diferente da bactéria, parede celular, DNA, produção de proteína. Entendemos melhor como a resistência surge e evolui, por mecanismos como mudar o alvo, MRSA, VRE, ou produzir enzimas destruidoras, ISBL, KPC. Isso. Que, acima de tudo, ficou muito clara a necessidade absoluta de usar essas ferramentas que são preciosas de forma muito criteriosa, muito responsável. Exatamente. A mensagem-chave é essa. O futuro da nossa capacidade de tratar infecções por bactérias depende muito do que a gente faz hoje. Todo mundo tem um papel nisso, seja questionando se precisa mesmo do antibiótico, seja tomando o tratamento certinho quando ele é necessário. E fica uma pergunta final para a gente pensar. Com essa velocidade toda das bactérias para criar resistência, será que a inovação farmacêutica vai conseguir acompanhar? A gente está caminhando para uma era pós-antibiótica, onde uma infecção simples pode voltar a ser fatal? Ou será que a ciência vai achar novas saídas para esse desafio constante? Algo para a gente refletir.